Acho que você pode dar um pouco para falar mais. Deixa eu compartilhar com a galera aqui. Se quiser já senta aí. Não precisa começar a falar não, estou compartilhando aqui primeiro. Pode começar. Beleza. Bom, boa noite, a paz do Senhor para todo mundo. A gente vai estar ministrando, né, agora à noite, a lição número 11. Deveria ser ontem pela manhã, mas a gente imaginou que fosse a VAC, então vai ser agora. Nossa lição de número 11, deixa eu mostrar, acho que fica longe, mas talvez dê para vocês verem. É uma herança conquistada pela fé. O link da lição está no grupo dos jovens, já está disponibilizado para quem quiser acompanhar lendo. Eu vou fazer o máximo possível para estar lendo sem ficar pesquisando, mostrando na lição, sempre citando para vocês os versículos bíblicos. Vamos lá, vamos iniciar nossa lição. Como eu disse, lição 11, eu vou estar pronunciando sempre para aqueles que tiverem dificuldade para encontrar o link. O nome da lição é Uma Herança Conquistada pela Fé. Aí, o que é que a gente vai aprender nessa lição? A gente vai ver o texto base que está lá em Josué, capítulo 14, dos versículos 6 ao 10. Josué, capítulo 14, versículos 6 ao 10. São só 4 versículos. É bastante rápido. Eu vou ler, aqueles que tiverem com a lição ou com a Bíblia auxiliar do seu lado, vão me acompanhando. Ó, o que é que diz? Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefone, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes a palavra que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, por causa de mim e de ti. Da idade de 40 anos era eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia a espiar a terra, e eu lhe trouxe resposta como sentia no meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo: Certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseverastes em seguir o Senhor, meu Deus. E agora, eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos a agora, desde que o Senhor falou essa palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora, eis que já sou da idade de 85 anos. Esse é o nosso texto bíblico base para a nossa lição. O que é que nossa lição vai dizer hoje, basicamente? Hoje, basicamente, a gente vai aprender sobre a divisão da terra entre as tribos. Para fazer um apanhado geral do que a gente viu, a gente sabe que o povo hebreu saiu
do Egito junto com Moisés, passou 40 anos no deserto, e eles começaram a conquistar a terra, a entrar na terra prometida. Eles começaram nessa conquista, enfrentaram ali Seom, rei dos amorreus, enfrentaram Og, rei de Bazã, e assim conquistaram a terra daqueles reis. Essa terra conquistada era antes de passar o Jordão, era da além do Jordão. E aí eles conquistaram essa terra. Quando eles conquistaram essa terra, os filhos de Rubem, de Gade e a meia tribo de Manassés perceberam que era uma terra ampla, uma terra boa para criar gado. Então o que é que eles fizeram? Eles imaginaram assim: olha, e conversaram com Moisés, essa terra é boa para criar gado, deixa a gente ficar com essa parte aqui antes de passar o Jordão, e a gente coloca nossas famílias, nossos filhos aqui, e a gente quer essa parte aqui da terra, a gente não teria herança com a parte que passasse do Jordão para lá. Moisés, a princípio, acha ruim essa proposta, mas Moisés imagina, poxa, viemos 12 tribos juntas, aí vocês, 2 tribos e meia, já querem ficar aqui antes do Jordão, não querem nem entrar na terra direito para ajudar a conquistar, para os outros terem sua herança. Aí eles falam, não, Moisés, vamos fazer o seguinte, a gente fica com essa terra aqui antes de passar o Jordão, mas a gente deixa só nossas mulheres e filhos aqui e vai ajudar vocês a conquistar a herança das outras 9 tribos e meia. E Moisés fala, tudo bem, beleza, concorda com eles, e aí fica assim, Gade, Rubem e meia tribo de Manassés estão com a terra da além do Jordão, que hoje é conhecida, ou na época também, é a Transjordânia, e as outras 9 meia tribos dividiriam sua terra daquilo que conquistassem depois de passar o Rio Jordão. E aí começa o livro de Josué. Eles vão passar o Jordão, como vocês já viram nas aulas anteriores. Logo passando o Jordão, eles chegam lá em Jericó, aquela história que todo mundo conhece, das muralhas de Jericó, e assim por diante. Tá, mas aí temos 12 tribos, 2 e meia, a terra foi dividida. Tem mais 9 e meia. Ao todo, 12 tribos. Como é que Deus fez para dividir a terra entre essas 12 tribos? Como foi? Foi Moisés escolheu, falou, essa terra vai ficar com você, outra com você. Não, não foi assim. Eles tentaram dividir a terra da forma mais imparcial, mais correta, mais justa possível. E para isso eles usaram alguns mecanismos que tinham na época. Na época deles não tinha muito recurso tecnológico como hoje, mas na medida do possível, eles tentaram fazer a divisão da terra o mais justa possível, o mais imparcial possível. Logo de início, na questão de divisão da terra, eles tentaram dividir a terra de forma gradual e conforme a necessidade das pessoas. Como assim? A família muito grande teria uma terra maior, a família bem pequena teria uma terra menor. Uma forma de tentar dividir a terra de forma proporcional, para uma pessoa com a família muito grande, com muitos filhos, muitos descendentes, não ficar com um punhadinho de terra, uma pessoa que talvez com um filho, 2, ficar com uma larga extensão de terra. Então havia uma equidade, digamos assim, na hora de dividir a terra. Outro mecanismo usado na hora de dividir a terra também foi a questão da sorte, do lançar sorte. Como assim? Para não haver divisão da terra de uma forma que ficasse no ar ou na cabeça das pessoas aquele pensamento. Nossa, será que Moisés deu aquela terra que tinha aquela fonte maior para fulano porque ele era mais amigo, mais chegado em fulano, e me deu essa terra com a fonte menor porque ele não gostava muito de mim? Será que fulano não recebeu aquela terra com 2, 3 fontes porque era puxa-saco? Para não ter esse tipo de coisa, a divisão da terra de forma imparcial e levar as pessoas a acreditarem que a terra foi dividida pelo gosto das pessoas, eles começaram a lançar sorte sobre a divisão da terra. O que seria lançar sorte? Para trazer para hoje, para a gente entender, seria basicamente, vamos dizer, jogar a moeda para decidir de quem era a terra. Porque eles acreditavam que tudo que acontece nessa vida está sendo guiado por Deus, está sobre a mão de Deus. Se Deus permitir, por exemplo, que eu jogue uma moeda e ela caia com a parte da cara para cima, é porque Deus quis que caísse a cara para cima. Então assim eles fizeram no lançar sorte. Lançaram sorte para ver, olha, família tal vai para o norte, família tal vai para o sul. E assim a terra é dividida de forma imparcial. Não tinha essa coisa de, depois que a terra ser dividida, alguém não gostar, dizer, fez assim porque é puxa-saco, fez assim porque foi subornado. Então a terra foi dividida por sorte, para dizer, foi dividida segundo a vontade de Deus, para ninguém ter depois do que reclamar ali da divisão da terra. E essas 9 tribos e meia que ficaram, para pegar a terra depois, Deus falou com eles que a terra seria conquistada de forma gradual. Como assim? Seria conquistada aos poucos. Para quê? Para evitar que se proliferassem na terra
leões, animais que pudessem estar ali afligindo, matando o povo. E isso a gente vê na Bíblia que tem um porquê, porque anos depois, já no tempo dos reis, quando os reis assírios vão e conquistam Israel ali, eles levam o povo todo cativo e deixam a terra vazia. Isso que deixam a terra vazia, eles mandam gente nova vir para a terra. Quando essa gente nova chega na terra, a Bíblia nos fala ali no livro dos reis que animais haviam se proliferado na terra e estavam matando as pessoas. Então, era uma região que se você deixasse ali a terra vazia, infelizmente ia se proliferar ali animais, leões, outras criaturas que iam depois dar trabalho para tirar ali do meio deles. Então, Deus falou que a terra seria conquistada de forma gradual, aos poucos, conforme começou com Moisés, ia passar por Josué e não ia acabar ali em Josué. Ia para frente também seguir com outras conquistas. Eu acho que a gente vai ver Israel em sua plenitude lá no livro dos reis. Então, bastante tempo depois, você vai ver, vai passar Josué, vai passar vários juízes, passa Samuel, um juiz, vem o livro dos reis, o período dos reis ali, a monarquia, e é ali que a terra chega à sua extensão maior, no período ali do reinado de Israel. Então foi uma conquista longa, gradual e longa, não foi uma coisa de uma vez só, rápido, chegou na terra e conquistou. E assim começou, eles foram conquistando a terra. Ao passar o Jordão para o lado de lá, começam-se as guerras, eles começam a vencer reis, Deus sempre ligando o povo. A gente viu que em Jericó eles começaram muito bem, depois por uma bobagem de Acã, de Deus falar, não, guardem nada desse povo, porque tudo que esse povo tem é feito do pecado, é fruto de idolatria, de adoração a outros deuses. Acã vê o ouro dali daquela terra e tenta pegar e guardar, e ele guarda e esconde na casa dele, e o povo vai e tem uma derrota perante o povo de Ai, que era uma nação bem pequenininha, mas conseguiu impor essa derrota ao povo de Israel. Por quê? Pecado oculto e desobediência a Deus. Era Deus mostrando que, olha, Israel, você não vence por você ser numeroso, você não vence por armas, você não vence por carros, você vence quando está guiada por minha vontade, você vence quando está alicerçado na minha palavra, quando você segue aquilo que eu te oriento. Então, quando Israel se desviava do caminho de Deus, perdia ali e se dava mal nas guerras e nas batalhas. E aí começa a divisão das tribos. Como eu falei, 2,5 ficaram antes do Jordão, 9,5 teriam que dividir a terra no pós-Jordão. E aí começa essa questão da divisão da terra. Mas foram dividir a terra. Poderia acontecer de nessa divisão da terra dar errado mesmo, havendo sorte, mesmo havendo essa questão de dar mais para uma família maior e pouco para a família menor? Sim, às vezes poderia acontecer algum imprevisto, alguma situação. Mas Deus, sempre atento para isso, deixava seus homens ali de confiança, que estavam na frente do povo, para guiar e saber resolver essas questões. Duas questões que tiveram grande relevância, que foram incluídas assim no texto bíblico, é a questão das filhas de Zelofeade e a questão de Axa, filha de Caleb. O que é que houve na questão das filhas de Zelofeade? Como diz, tem um sujeito chamado Zelofeade, da tribo de Manassés, e ele tem só filhas mulheres, ele não teve filhos homens. Então, o que é que ia acontecer? Quando as filhas dele fossem se casar com homens de outras tribos, a herança de Zelofeade, da família de Manassés, ia passar para os homens dessas outras tribos. Digamos que uma das filhas de Zelofeade se casasse com um homem de Judá. Então, a herança das crianças seria da tribo de Judá. Se elas casassem com um homem de Benjamim, da tribo de Benjamim, a herança passaria para a tribo de Benjamim. Então, eles acharam que isso seria ruim, porque esse casamento intertribos poderia fazer alguma tribo ter um aumento muito grande de terra, outra ter uma diminuição. Poderia haver os casamentos arranjados. Pessoas interessadas só em lucrar, em aumentar suas terras, fazer casamentos arranjados com pessoas ali de grande extensão de terra, só mesmo para aumentar sua terra e prejudicar a outra tribo. Então, o que é que Moisés vai falar? Olha, fala para as filhas de Zelofeade, fala que as pessoas devem se casar só entre pessoas da mesma tribo. Para quê? Para evitar que a terra passe para outra tribo. Então, eles bolaram esse mecanismo para impedir que a terra fosse transferida de tribo para tribo. A outra situação é a da filha de Caleb mesmo, Axa. O que é que aconteceu no caso de Axa? Caleb disse, olha, quem ferir tal cidade, quem derrotar o povo de tal cidade, eu darei minha filha Axa em casamento. Aí Otiniel vai, fere o povo da cidade e Caleb entrega a filha dele para Otiniel em casamento e dá um pedaço de terra.
Só que esse pedaço de terra que Caleb deu não tinha fonte de águas, era uma terra seca. Poderia acontecer, na hora de você dividir a terra, aquela é uma região, como todo mundo bem sabe, muito seca, escassa de água, poderia acontecer de alguém ficar com um pedaço de terra com pouquíssima água ou sem água. Então, para solucionar esse problema, o que é que Caleb vai e faz? A filha vai e fala: olha, meu pai, você me deixou numa terra sem água. Ele não fala: eu decidi por sorte e te dei aqui. A sorte foi Deus que mandou e acabou. Não, ele não foi intransigente, não foi cabeça fechada para isso. O que é que ele fez para a filha dele? Falou: tudo bem, você está certa. Foi, olhou e viu: não tem fonte de águas aqui. Vou te dar uma outra extensão de terra que tem a fonte de água, para você poder ter a fonte de água para você. E aí ele faz isso e aí ela passa a ter uma terra com verdadeiras fontes de água. Ou seja, lançavam a sorte, dividiam, mas depois não era, depois da sorte lançada, cada um se vire com o seu pedaço. Não era assim. Havia equidade, havia usar a inteligência para saber quando, mesmo na divisão da terra por sorte, mesmo na divisão por tamanho de família, havia alguma injustiça e eles tentavam remediar assim. Por quê? Porque era um povo guiado por Deus, não estava ali só pensando no lucro, só pensando em si. Estava sendo guiado por Deus e Deus colocava no coração dos homens que estavam à frente para poder ajudar o povo da melhor forma possível. Ok, passando essa parte introdutória, a gente vai entrar no cerne da lição. A lição ela vai se dividir em 3 partes. A primeira parte é contando... estava vendo aqui meu auxiliar e pedi para fazer um resumo do que já foi falado. Então, como a gente viu, a gente mencionou, né, a saída do povo do Egito, a chegada até a Terra Prometida, as tribos que conquistaram, o povo quando conquistou a terra anterior à passagem do Jordão, já decidiu ficar ali 2 tribos e meia, como eu falei, Gade, Ruben e meia tribo de Manassés, decidiram que aquela terra era boa, porque era ali uma terra de criar gado, eles tinham bastante gado, eram tribos bem numerosas, e eles ficaram com aquela parte ali para eles. E passaram para ajudar as outras 9 tribos e meia a conseguir a sua terra também. E aí, como eu expliquei também, a questão da divisão da terra, não era uma coisa arbitrária. Moisés não olhava para a cara do bonito e dava uma terra maior, não olhava para a cara do feio e dava uma terra menor. Não, eles lançavam sorte sobre a terra para que, acreditando que a sorte era guiada por Deus, fazer a divisão da terra de uma forma imparcial e justa. Mas mesmo assim, se houvesse alguma situação de parecer injusta a distribuição da terra, eles remediavam a situação, como fizeram com as filhas de Zelofiade, como fizeram com Axa. Seguindo, tem essas questões aqui da divisão da revista. Ela vai dividir em 3 partes. A primeira contando como foi a divisão das terras ao sul. A segunda, como foi a divisão das terras ao norte. A divisão das terras ao sul. Ao sul, basicamente, a gente pode dizer que ficou a tribo de Judá. E no sul tem uma questão importante, que muitas vezes a gente passa desapercebido pela Bíblia. Quando eles vão dividir as terras ao sul, eles falam da cidade de uma terra chamada a Terra dos Jebuseus, uma cidade chamada Jebus. Eles falam: em Judá ficou lá a terra dos Jebuseus, a cidade de Jebus. Para quem não sabe, Jebus é Jerusalém. A terra dos Jebuseus é Jerusalém. Os Jebuseus moravam em Jerusalém e chamavam a terra de Jebus. Jerusalém só vai ter esse nome, Jerusalém, cidade de paz, depois de estar na mão dos judeus. Jerusalém já existia há milhares de anos antes dos judeus e ali na mão dos Jebuseus. Era uma cidade bonita, fortificada, e eles ficaram para eles. Em Judá também a gente vai ver outra cidade muito famosa na Bíblia. Mas eu acho que pelo menos do Antigo Testamento, que eu lembro, eu acho que são as 2 cidades mais famosas, assim, 3 que eu lembrei agora de Jericó. Mas das 2 cidades mais famosas do Antigo Testamento, eu acho que as 2 ficam ali em Judá. A primeira é Jerusalém, Jebus, que depois eles vão chamar de Jerusalém, e a segunda é Hebron, que é a cidade que vai ficar ali com Caleb. Quem era Caleb? Caleb, como a gente leu aqui, era Quenezeu, filho da tribo de Judá, e ele, sendo da tribo de Judá, foi o príncipe escolhido da tribo de Judá por Moisés, para junto com cada príncipe de cada uma das outras tribos ir até a terra de Canaã ver como era a terra. Eles estavam para cá do Jordão, ainda não tinham entrado na terra, e Moisés falou: olha, vai um filho de cada tribo, um jovem, escolhe aí de cada tribo, e manda lá para Canaã. Ao chegar em Canaã,
vocês vão ver, vão olhar a terra como é, e depois vocês vão vir para cá dizer pra gente, tudo bem. Vai 12 jovens para lá ver a terra como é. Vai Caleb da tribo de Judá, vai Josué da tribo de Efraim, e aí vai outros 10 jovens, beleza. Indo todo mundo, fui lá, todo mundo chegou, viu a terra, pegava uma uva, fazer uma conjectura do tamanho dessa Bíblia aqui, óbvio que não existe uma uva desse tamanho, mas pegava uma uva grande, gorda, pegava, sei lá, uma abóbora, alguma coisa. Rapaz, o negócio é bom aqui, tá? Ele via uma de coisa grande, boa lá, os boi lá pastando tudo gordinho, e a vaca também, e os carneiros, outras coisas, tudo lá bem da vida. E aí eles falam, nossa, essa terra é boa, legal, que terra boa. Mas aí eles olharam e viram o povo da terra. No olhar e ver o povo da terra, tinha uns problemas, porque tinha alguns caras na terra que eram gigantes, os chamados Anaquins, os filhos de Anak. Eles eram uns caras bem enormes mesmo, comparado com os judeus. Aí eles viram e caramba, os caras são grandes demais. E eles viram e temeram. Também em Canaã, ali eles tinham, diferente dos judeus, era um povo independente, né? Então eles tinham um comércio bem mais forte, digamos assim, tinha um intercâmbio cultural bem mais forte, então eles tinham armas bem mais preparadas, digamos assim. Porque imagina, você é escravo no Egito, sai de escravo do Egito para o deserto e chega na terra que você vai brigar. Primeiro, você não saiu nem para brigar, você nem sabia que ia ter que brigar do outro lado. Você saiu do Egito, você só tomou o que tinha lá, você tomou não, te deram lá ouro, prata e outras coisas, e aí você falou, vamos para a terra que prometeram, e falou que a gente tinha que brigar também. Se você soubesse que tinha que brigar, a gente trazia as armas do Egito, digamos assim, fazendo uma conjectura, claro. E aí eles teriam que brigar, lógico que eles usaram aquele ouro, aquele metal que eles trouxeram para fazer armas também, mas eles não tinham saído preparados para a guerra, digamos assim, vamos lá só para brigar. Não foram. Então, em Canaã havia carros de ferro, digamos assim, aqueles carros, não é aqueles carros da época de Roma que a gente vê nos filmes, mas é tipo aqueles carros ali. Imagina aquele carro puxado por um cavalo, só que feito de ferro, e aquilo, hoje em dia não faz diferença, com revólver, essas coisas, mas naquela época fazia muita diferença você ter um carro daquele de guerra e as pessoas a pé, com um pau, com arco e flecha, com espadinha, que é também no meu antebraço aqui. Ela não chegaria nem perto do carro, se esmagaria aquela pessoa e daria uma grande vantagem na terra. E aí eles viram isso. Uma terra que tem gigante, uma terra que tem os caras com carro de ferro, terra que tem os caras com arma que a gente nunca ouviu falar que existia. Vai dar ruim. E eles esqueceram de tudo de bom que tinha visto ali e voltaram trêmulos. Dos 12 que foram, 10 vieram falando, olha, a gente viu lá a terra e não vai dar certo não. Ai, meu Deus do céu, a gente está aqui em muita gente, mas tem um grave problema. Lá tem gigante, lá tem carro de ferro, lá tem gente com uma armadura de aço, lá tem gente com tudo. Então a gente vai brigar lá e a gente vai morrer, a gente vai perder, não adianta. Pode ter uva do tamanho dessa Bíblia lá, mas não compensa porque a gente não vai ganhar. Mas 2 dos jovens decidiram que não era assim que se deveria olhar para a situação. Principalmente Caleb, que eu acabei de citar. Caleb é o primeiro a falar, olha, tem gigante, tem tudo lá, mas a gente vai lá, vamos ganhar, porque lá é uma terra boa mesmo e Deus está com a gente. Então não importa se tem gigante, se tem armas, tem carro de ferro, carro de aço, não importa o que é o carro, não importa o que é o gigante. A gente vai lá e vai ganhar porque Deus está com a gente. E aí Josué também foi junto com Caleb e falou, isso aí mesmo, a gente vai lutar lá, a gente vai vencer porque Deus está nos guiando nessa batalha aí, a gente não está sozinho. E se Deus é o nosso Deus poderoso que nos tirou do Egito, fez tudo aquilo que ele fez pela gente no Egito, fez tudo que ele fez chegando aqui na terra com Seom, rei dos amorreus, com Og, rei de Bazã, por que ele não vai ajudar a gente aqui também depois que passou o Jordão? O poder de Deus não acaba do Jordão para cá, o poder de Deus continua. Então, se Deus trabalhou no Egito, Deus trabalhou da além do Jordão, Deus vai trabalhar no pós-Jordão também. E já havia trabalhado, porque quando eles chegam, Deus vai mostrar para eles, Deus vai trabalhar depois do Jordão também, quando ele vai fazer lá na questão de Jericó. Mas aqui tá, quando eles falam com Moisés isso, o povo começa a se enfraquecer de mente. Por quê? Você manda 12 fazer uma tarefa de olhar uma coisa e voltar para te contar. Se 6 fala que tá bom e 5 fala que tá ruim, você ainda pensa assim, talvez seja bom, talvez seja ruim. Mas imagina, vai 12
10 voltam dizendo que é ruim e 2 dizendo que é bom. Ou seja, é quase unânime, é quase uma unanimidade dizendo que não era boa coisa. Então eles fizeram o povo temer. E eles, infelizmente, desanimaram o povo ali. Porque fala, poxa, ninguém viu a terra. Vai 12 daqui para lá ver a terra. E 10 volta dizendo que a terra não presta para nada, que os caras vão matar a gente. Eu acho que não vai dar certo. E aí o povo começou a se enfraquecer. E Moisés se ira, né? Porque eles fazem isso, fazem enfraquecer o coração do povo. E aí o povo também viu tudo que Deus fez, mesmo assim se deixa enfraquecer. Deus estava dando maná, Deus estava fazendo acontecer impossível ali para aquele povo, e eles temeram gigantes e carros de ferro, coisa tão pequena comparado com que eles haviam saído da maior potência da época. Imagino que é você fugir da maior potência da época depois de ser escravo lá e sair ileso, e ainda sair de lá com presente. Imagino que é isso. Imagina você pegar a maior potência de hoje perseguindo você, seu povo, você sair vencedor dessa maior potência, sem nada, sem arma, sem nada, só pelo poder de Deus. Foi isso que aconteceu naquela época. Mesmo assim, a fé pequena fez eles acreditarem que gigantes e carros de ferro seriam suficientes para derrotar um povo que Deus havia escolhido. Então eles não estavam com aquela fé alicerçada totalmente em Deus. E aí eles temeram. Mas como Caleb e Josué não temeram, Deus falou para Caleb e Josué, na época com 40 e poucos anos, estavam dando 45, falou, olha, vocês foram os únicos que foram lá, viram e deram força para o povo. Graças a isso, vocês vão ficar vivos o suficiente para possuir a terra. Agora, esses que foram e não quiseram encorajar o povo, esses vão morrer pela espada, vão morrer aqui de doença, mas não vão entrar nessa terra, não vão se estabelecer lá. Foi dito e feito. Como a gente viu aqui nos versículos que foram lidos, né, de Josué 14, do 6 ao 10, aqui já é Caleb na velhice, cobrando a Josué, que agora tinha assumido o lugar de Moisés após a morte, falando, olha, a gente já entrou na terra, já conquistamos terra suficiente, você decidiu repartir. Você começou repartindo o sul, para ajudar a minha tribo. Me dá a terra que vocês me prometeram. Aí Josué vai e dá a terra prometida para ele. E dão a ele a cidade de Hebron, ou Hebron, que é a cidade, uma das cidades mais famosas ali daquele tempo da Bíblia. Uma cidade gigante, digamos assim. Vamos botar assim, Jerusalém é São Paulo, Hebron é o Rio de Janeiro, comparando o Brasil, assim, as duas maiores cidades do país. E eles dão ali para Caleb aquela região ali, que seria Hebron. E aí Caleb fica feliz, recebe aquela cidade ali. E aí a gente tem que reparar o seguinte aqui, eu até separei aqui a fala de Caleb, que é que ele faz. No versículo 6 aqui, ele vai pedir a terra a Josué, e aí ele vai falando, olha, aí lemos até o 10, aí veja o que aqui o Caleb fala no 11 para Josué. E ainda hoje estão tão fortes como no dia em que Moisés me enviou. Qual a minha força então era, tal é agora a minha força para a guerra e para sair e para entrar. Agora, pois, dá-me este monte de quem o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia tu ouviste que os anaquins estão ali, grandes e fortes cidades ali. Porventura o Senhor será comigo para os expelir, como o Senhor disse. Repara o seguinte, passou 40 e poucos anos, mas mesmo assim Caleb conservou o mesmo espírito, a mesma vontade que ele tinha quando ele estava jovem. Porque repare, jovem, ele vai na terra, alguém poderia falar, Caleb é jovem só faz bobagem, jovem quer ir na frente de tudo, jovem acha que é o bonzão, por isso que ele falou aquilo. Mas não, ele com 45 anos depois, ele já velhinho, 40 anos depois, ele vai dizer a mesma coisa. Do mesmo jeito que ele jovem entrou na terra e falou, tem gigante, eu vou lá derrotar e vou vencer. Ele idoso fala, me dá a terra, que mesmo com gigante, eu vou entrar lá e vou vencer o gigante. Então, Caleb não estava confiando na força da juventude dele quando ele falou na primeira vez. Ele não estava confiando que ele era um cara novo, que ele era um cara forte, que poderia empunhar a espada, que ele ia ganhar o gigante ali na agilidade. Não, ele estava confiando mesmo que ele ia ganhar a terra por causa de Deus. Que era Deus, era a fé de Caleb fazendo ele acreditar. A terra me foi prometida por Deus, eu vou receber a terra por Deus. Ou seja, não importava se ele tinha 10 anos, se ele tinha 40, se ele tinha 80. Foi Deus que prometeu. Se Deus está na frente, ele poderia ter 200 anos. Ele ia derrotar gigante, ia derrotar carro de ferro, ia derrotar qualquer coisa. Por quê? Seria Deus prometendo a terra. Se Deus está prometendo a terra, Deus vai fazer ele vencer e ele ter aquela terra ali.
Importante que a gente vê esse espírito de Caleb também em outros personagens bíblicos. Outro que eu até parei aqui para falar também, que a gente vê o mesmo espírito de Caleb, é um descendente da tribo de Judá, assim como Caleb, que é o rei Davi. E Davi na questão de Golias ali. Também um gigante filisteu, né, ali da terra de Canaã ali, um gigante filisteu. Golias se levanta contra o povo. Todo mundo com medo de lutar, aparece o jovem Davi, vê o gigante insultando o povo e a Deus e fala, não, eu vou lá. Ah, bota aqui a armadura do rei, bota aqui a roupa que não atravessa nada e vai lá lutar com esse gigante. Não, essa roupa aqui tá me incomodando, eu vou lá mesmo só com a força de Deus. Eu vou lá com o que eu tenho, que Deus me ensinou. E ele vai para derrotar aquele gigante, crendo que Deus era poderoso o suficiente para fazer o gigante cair. Ou seja, não era armadura, ele não confiou em armadura, não confiou na força do braço dele, não confiou na espada, não confiou em nada disso, confiou na grandeza de Deus que era poderoso para fazer o gigante cair. Caleb, semelhante a Davi, né, tinha feito isso no passado. Caleb não confiou em si, não confiou em sua juventude para vencer gigantes, confiou na bondade de Deus. E Deus foi e recompensou Caleb. A gente pode dizer que Caleb é aquilo que a Bíblia fala de o homem que alicerçou a casa dele sobre a rocha. Porque Caleb, ele, novo e velho, teve o mesmo pensamento em relação a Deus. A fé dele não esmoreceu com o tempo. Às vezes a gente está na igreja, a gente está em algum lugar, a gente começa a servir a Deus, a gente com 1 ano de igreja a gente é um tipo de crente. Com 2 anos de igreja a gente é o crente mesmo, está pegando fogo, entra aqui na igreja, os extintores de incêndio, extintor não, o alarme anti-incêndio até dispara, tanto fogo que você está pegando. Mas aí passa 10, passa 20 anos, você está vindo já no mecânico. Ah, vou lá porque é domingo, eu tenho que ir para a igreja, aí vem domingo no mecânico, aí chega aqui 7 horas, aí 8h30 já está olhando pro relógio, querendo que o pregador acabe logo de falar para você ir para casa, porque você tem que ver o Fantástico, tem que ver programa de esporte, tem que ver qualquer bobagem que você tem. Os gols da rodada e outras coisas aí. Dependendo do time, até se o time tá bem, você quer sair mais cedo ainda para ver até o jogo que tá passando de noite. Aí você tá com aquela fé morta, às vezes conforme o tempo passa. Não é isso que Deus quer pra gente. Deus quer que a gente seja como Caleb, o homem que alicerça sua casa na rocha. Por quê? Vem o tempo bom, vem o tempo ruim, é a mesma coisa. Pode bater o vento, pode bater a água, pode bater o que for. Uma casa alicerçada na rocha não vai cair. Agora, se você é uma pessoa que alicerça sua casa na areia, só na emoção, só na juventude, acha, eu tô jovem, eu vou fazer porque eu sou jovem, porque eu posso. Aí passa tempo, aí acontece aquela situação que a gente infelizmente vê muito. Só é jovem, quer meter tudo pelos pés pelas mãos, quer botar os pés pelas mãos, fazer tudo rápido. Aí quando casa, na primeira aprovação que vem, já a fé desmurece, já vai desviando, vai caindo. Aí a família também, às vezes, não tem todo aquele alicerce, a pessoa é o esteio da família, a família também, a esposa vai caindo, vai enfraquecendo na fé. E aí acontece, felizmente, das pessoas às vezes se desviarem. Aí você vê gente que muitas vezes começou tão bem na igreja, que jovem, você olhava, pô, se fulano continuar assim, uns 5, 10 anos, uns 20 anos, você é uma grande pessoa na obra de Deus, mas depois vai caindo aos poucos. Por quê? Às vezes alicerçou a fé no vigor da idade. E não é isso que Deus quer pra gente. Ele quer que a gente tenha fé nele, independente da gente ser jovem, independente da gente ser velho, qualquer idade que a gente tenha. Ah, tenho 20 anos, minha fé tem que ser em Deus. Tô casado, tô com 30, minha fé tem que ser em Deus. Tô com 45, minha fé tem que ser em Deus. Tô casando minha filha, minha neta. Tô com 60, aposentei. Sua fé em Deus tem que estar a mesma. Perfeito? E aí tem essa questão de Caleb. Pode falar. A Kessia, ela faz uma pergunta: como podemos ser fortes como Caleb? Então, usar digamos assim, a mesma estratégia de Caleb, que é firmar a fé em Deus, não firmar a fé nas obras dele mesmo, não firmar a fé em coisas triviais. Uma coisa que a gente pode fazer para ter essa fé firme com o Caleb é saber perceber as coisas ao nosso redor. Porque, por exemplo, se o povo sabe perceber as coisas ao redor, a maioria daquelas murmurações não teria acontecido. Porque imagina, se você sabe perceber ao seu redor, você vai murmurar para Deus: Deus, você me tirou do Egito que eu estava comendo pepino e cebola e vai me deixar aqui morrer de fome? Você vai dizer isso para Deus? Que você não vai dizer. Você vai pensar, se você sabe perceber as coisas ao seu redor: poxa, Deus
transformou a água em sangue lá no Egito. Deus trouxe 10 pragas lá no Egito, humilhou todos os deuses do Egito. Deus fez a gente atravessar o mar a pés enxutos. Só essa aí você já parava para pensar. Eu acho que esse Deus ele tem poder suficiente para não me deixar morrer de fome no deserto em qualquer lugar. A mesma coisa. O perceber o que Deus estava fazendo, a obra que Deus estava fazendo para purificar o coração deles ali, faria eles terem essa fé fortificada, porque a fé é como a conquista da terra, do mesmo jeito que Deus falou. Vocês vão conquistar a terra de forma gradual para não multiplicar as feras, é assim também a fé. Deus tirou o povo, foi fazendo os milagres ali para fortificar a fé do povo, para fazer o povo ter uma fé inabalável, uma fé que não se corrompesse. Alguns, como Caleb, Josué, Moisés e outras pessoas, foram percebendo ali e tendo essa fé fortificada. Mas outros, infelizmente, aconteceu um milagre aqui hoje, o cara amanhã já não lembrava do milagre que acontecia aqui. E aí, por isso, a fé deles caía. Era como o segundo exemplo que eu queria dizer, de Caleb. Caleb não era só como a casa edificada sobre a rocha. Caleb também era como a semente lançada em boa terra. Por quê? A palavra de Deus, as coisas que Deus fez e ele viu, que ele percebeu, quando eu falei da percepção, ele colocou no coração, colocou em prática. Isso fazia ele vencendo cada desafio que se colocava na frente dele. Jesus vai falar lá nessa parábola das sementes, que uma semente era lançada primeiro na beira do caminho e os pássaros pegavam. Outra era lançada entre os pedregais, começava a crescer ali, mas não tinha raiz para se aprofundar. E aí ele vai falando e na última ele vai e fala. Mas a boa semente é lançada na terra, boa, ela cresce e dá frutos ali, e saem seus frutos, ela vai se multiplicando. Caleb era esse tipo de fruta. O povo que murmurou, não. O povo que murmurou era a semente lançada à beira do caminho, a semente lançada sobre os pedregais. Por quê? Deus abre o mar, eles passam, glória a Deus, Deus é bom, Deus é legal, Deus é tudo. Mas lá pra frente vem a primeira luta, a primeira guerra, esquece tudo que passou aqui, e já está esmurecendo, já está querendo cair, já está querendo voltar para comer cebola no Egito. Por quê? Não está alicerçado em nada. Estou com sede, Deus não presta mais. Deus mata a sede. Estou com fome agora, Deus não presta mais. Faz cair pão do céu, digamos assim, maná cai do céu. Imagina você estar no lugar que um Deus faz cair maná do céu para você. Mesmo assim, eles ainda tiveram como murmurar, o maná está caindo, mas o maná não tem carne. Olha o papo desse povo. Não tem carne no maná. Deus vai e coloca as codornas lá para eles matar e comer. Ainda tinha quem murmurasse da codorna que estava comendo. Então, era aquela coisa. A fé é volúvel. Se Deus está fazendo por mim, eu acredito. Se não está fazendo, eu não acredito. Infelizmente, a gente vê muito esse tipo de fé, mas não era esse tipo de fé que tinha em Caleb. E a gente vê que pessoas que têm esse tipo de fé volúvel, que só acredita se está acontecendo ali coisa boa para ele, não entram na terra prometida. Como não entraram antigamente, não entram hoje. Então, se de alguma forma você que está vendo esse vídeo, você é uma pessoa que tem aquele tipo de fé, que se está tudo bom, se você está ganhando, você está com Deus, se você está perdendo, você enfraquece, procura se colocar no caminho certo, procura se aprumar com Deus. Por quê? Esse negócio de você ter uma fé forte quando está tudo bem, uma fé fraca quando está tudo mal, não é de Deus. Você pode acontecer de uma situação mais dura na sua vida, você perder a fé completamente, perder a crença completamente em Deus. E aí, sem fé, infelizmente, você vai se afastar dos caminhos do Senhor. Ok? Passaram... falei. Não era para ler, mas eu li. O acompanhante falou aqui. Acompanhante não, assistente. Tá. E aí, vamos lá. Vamos para essa segunda parte. Já foi a terra de Judá. Entregaram lá. Jebu e Jerusalém, tá em Judá. E também Hebron. Cidades boas ficaram ali com o povo de Judá. E aí vamos para dividir a terra entre o povo de Israel, entre o povo que ficou ao norte. Beleza, vamos lá. Aí, na nossa parte 2 aqui da lição, ele vai falar sobre a terra dos filhos de José. Como a gente sabe lá na Bíblia, os filhos de José eram Manassés e Efraim. Então a gente até confunde. As 12 tribos de Israel não têm os mesmos nomes dos 12 filhos de Israel. Porque os filhos de Israel, salvo engano, são Rubem, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Naftali, Dan, Gad, Aser, José e Benjamim. As tribos é diferente, porque o que é que vai acontecer? Primeiro, a tribo de Levi não vai herdar a terra, então já são 11, digamos assim. E para não ficar 11, o que é que houve? A tribo de José foi dividida em duas. Como assim? José teve 2 filhos, Manassés e Efraim. Então saiu a tribo de Levi,
ficaram 11. Aí você pega de José e divide em duas. Aí ficam 12 tribos de novo. Então, ao invés de ter Levi como os filhos de Israel, você divide. Não tem o nome Levi e nem José nas tribos. Ao invés de Levi e José, as tribos têm os nomes Manassés e Efraim. Que os dois filhos de José substituem o nome da tribo de José e o nome da tribo de Levi, que não herdaria ali terra. E aí tá, as tribos de Manassés e de Efraim recebem terra. Como eu havia citado no começo da lição, a tribo de Manassés metade da tribo de Manassés recebeu a terra da além do Jordão, na região depois chamada de Transjordânia. A outra metade da tribo ficou para receber do lado de Cabo Jordão. Aí eles recebem essa outra metade da tribo. E também a tribo de Efraim, um pouco menor, também recebe sua terra ali. Só que aí acontece o seguinte, eles recebem a terra de Deus, a terra prometida. Deus prometeu a terra e entregou a terra prometida. Deus entregou o tesouro que havia prometido para eles. O que é que eles vão falar para Josué? Josué, você entregou a terra prometida para a gente aqui, mas a terra está muito pequena. Ou seja, como a gente viu aqui, havia um mecanismo para partir a terra para ninguém se queixar de nada. Eles faziam a repartição por sorte e faziam a repartição por tamanho de família. Mesmo assim, só de murmuração, eles decidiram reclamar do tamanho da terra. Josué, com toda a paciência do mundo, vai e fala, tá pequeno? É só vocês crescerem a terra de vocês. Tá vendo os povos de Canaã? É só vocês derrotarem eles e conquistarem a terra de vocês, que a terra de vocês cresce. Cada tribo vai fazer isso, conquistando, depois de estabelecida na terra, e crescer sua terra. Não satisfeitos, eles murmuram de novo. É só conquistar, mas os cananeus que estão do lado da gente aqui, onde você colocou, tem carro de ferro. Aí José fica irado com esse povo, porque, poxa, vocês receberam a terra como todo mundo. Ninguém murmurou, todo mundo recebeu a terra porque foi dada por Deus por sorte. José fala, eu não reparti aqui para o bonito, dei uma, para o feio, dei outra. Não, reparti de forma justa. Vocês estão reclamando. Eu mando vocês crescer a terra, vocês vêm me dizer que também que tem gigante na terra, que tem carro de ferro, que vocês não vão ter como ficar na terra, aí fica difícil. Ou seja, eles não tiveram a fé que Caleb teve, por isso que eram pessoas que pereciam. A fé deles era a fé semelhante à que eu separei aqui, a fé de Geazi, que era o moço de Eliseu. A gente lembra lá naquela passagem bíblica, né, que os reis inimigos do povo de Israel falaram, vamos ficar por ali que o rei de Israel vai passar por ali, vamos botar emboscada para pegar o rei. E quando eles iam para emboscada, passava dia, passava tarde, passava noite e o rei não passava. Aí alguém falava, o que está acontecendo? Não, diz que tem um tal de um Eliseu, um profeta lá em Israel, que ele adivinha tudo, rapaz. Você pensa, ele adivinha não, que ele prevê, digamos assim, que Deus revela para ele tudo. Você pensa, a gente fala aqui na nossa cabine, vamos fazer isso para matar o rei de Israel, Deus fala para esse cara lá em Israel e ele conta para o rei não passa aqui, então vamos pegar esse Eliseu. Foram atrás de Eliseu, quando eles estão vindo, aquela ruma de carruagem, aquela ruma de rei, aí o moço de Eliseu olha e, caramba Eliseu, agora a gente vai morrer, porque tá vindo os reis ali, o pessoal é sanguinário, eles estão com espada na mão, vão matar a gente. Eliseu fala, calma, maior é o que está conosco do que os que estão com eles. Aí o moço fica sem entender, como assim? Ele está falando, será do rei de Israel, que é maior do que esse Eliseu? Eu acho que não, hein? E fica pensando, a ideia aí, Eliseu sabendo, fala, olha, Deus, abre a visão desse jovem aí para ele ver o que é que acontece. Quando Deus abre a visão do jovem para ver, tá Eliseu e eles cercados de carruagens de fogo, carros de ferro, só que feitos de fogo, que era melhor do que os carros lá dos cananeus, né? Eles tinham os carros de ferro materiais, Eliseu tinha os carros de ferro feitos de fogo, que era melhor ainda. E ainda invisível, digamos assim, invisível para os inimigos. Eita, e Eliseu com esses carros de fogo ali em volta. Eu acho que o jovem ficou mais calmo. Era assim, infelizmente, a fé do povo. Era uma fé míope. Era a fé das tribos de Manassés e Efraim, era essa fé que era só no material. Eles olhavam e viam, dá para pegar no carro de fogo do cananeu, então ele é mais forte do que nossa fé em Deus, que não é palpável. Era assim que eles acreditavam, mas a fé em Deus, apesar de não ser palpável, é bem mais forte do que qualquer carro de ferro, qualquer gigante, qualquer arma levantada contra o povo de Deus. Eles, infelizmente, não creram assim. Aí vão tomar aquela puxão de orelha de Josué, né? E também essa fé deles é semelhante ao exemplo que eu trouxe do Novo Testamento, a questão de Pedro ali, quando Pedro pede para Jesus, Senhor, manda eu ir, se o Senhor mesmo que está aí andando por cima das águas, manda eu ir até com você, aí, onde é que você está? Jesus fala, então vem.
Pedro começa a andar sobre as águas, aí quando ele vê onda passando embaixo dele, e ele naquela ali, ele começa a temer, de madrugada. Dá para entender Pedro também, você está de madrugada num mar, e você nunca andou em cima do mar de madrugada, você está andando ali, as ondas estão passando debaixo de você, e você indo na direção de um cara que está lá do outro lado, longe de você, dizendo que é o Senhor do céu e do mar e de tudo. Você vai temer. Aí Pedro temeu e começou a afundar. Isso que ele começa a afundar, Jesus segura pela mão dele, suspende ele. Por que temeu, homem de pouca fé? E coloca ele de volta no barco. A fé de Pedro que afundou, é essa fé dos filhos de Manassés e Efraim. Mesmo sendo chamados por Deus para a terra, mesmo sendo guiados por Deus para a terra, eles temeram carros de ferro. Os carros de ferro, no caso de Pedro, seriam as ondas passando debaixo de Pedro ali. Então, infelizmente, às vezes na vida, as pessoas preferem olhar aquilo que é palpável, aquilo que está ali diante dos olhos, e não crer, não ter aquela fé em Deus, que é a fé que Deus está pedindo para a gente ter nele. E aí eles tomaram essa postura, infelizmente. E a gente vê os contra-exemplos, né? O exemplo de Caleb, o bom exemplo do cara que, novo ou velho, teve a mesma conduta perante Deus, teve a mesma fé em Deus, a fé dele não esmoreceu em momento algum. E o pessoal da tribo de Manassés e Efraim, o pessoal que foi junto com Caleb naquela primeira oportunidade, né? Que é um pessoal que, mesmo tendo fé, mesmo tendo Deus feito tudo antes e tendo feito tudo depois que faria, eles mesmo assim, infelizmente, tinham medo de carro de ferro, tinham medo de gigantes, mesmo sabendo que Deus era poderoso para fazer o impossível por eles ali, né? Então, passadas essas duas partes da divisão da terra, vem a última parte da lição, que é da questão da tribo de Levi. Porque a tribo de Levi não teria herança. Por quê? Segundo Deus, ele seria a herança da tribo dos filhos de Levi. Como assim? A tribo dos filhos de Levi seria uma tribo sacerdotal. Eles viveriam para o serviço a Deus. Eles não teriam terra fixa para eles, e as outras 11 tribos dariam cidades para eles morarem, e trariam dízimo para eles de tudo que colhessem. Desse dízimo, eles tirariam a parte deles para comer, para se alimentar, para alimentar os filhos, e depois a outra parte eles colocariam a serviço de Deus ali, como o dízimo do templo do Senhor. Então a tribo de Levi não teria sorte, digamos assim, não teria terras físicas para eles habitarem ali, eles seriam uma tribo sacerdotal. E aí a gente vê a tribo de Levi, eles vão se espalhar ali por várias e várias tribos de Israel, e vão ter cidades. A Bíblia vai falar que Deus ordenou que a tribo de Levi tivesse cidades entre as outras tribos de Israel, porque Deus era a herança deles, o sacerdócio a Deus. A gente sabe que talvez alguém até que não saiba, Arão e Moisés eram da tribo de Levi. Arão seria sacerdote. Os descendentes de Arão ali também seriam sacerdotes, e a tribo de Levi seria sempre a tribo sacerdotal. E a gente vai ver, tem filhos de Eli, tem Samuel, tem várias pessoas da tribo de Levi famosas, né, no contexto bíblico ali, que vieram dessa tribo, que foram sacerdotes de Deus ali para o povo. Então, indo para o final da lição aqui, essa é basicamente os 3 pontos da lição. A gente tem um Deus que tira o povo do Egito, traz o povo até a terra, na pré-terra, digamos assim, na Transjordânia. Duas tribos decidem ficar, 9,5 tribos vão ficar para cá do Rio Jordão, eles conquistam essa terra e Deus decide repartir entre eles. Nessa repartição, Deus começa a dar as terras conforme ele havia falado às pessoas. Caleb e Josué, que haviam encorajado o povo a ter vontade, a crer em Deus para ficar ali na terra, recebem boas terras para si. Josué era da tribo de Efraim, né? Ele recebeu ali uma boa terra ali no meio de sua tribo. E Caleb, da tribo de Judá, recebeu Hebrom, ali uma grande cidade que a gente vai ver depois no decorrer da Bíblia, que ela é uma cidade muito importante. Acontece muita coisa em Hebrom no decorrer da Bíblia. E aí você vê que Caleb, mesmo novo, tinha uma fé em Deus. Velho, manteve a mesma fé. Da mesma forma que ele queria entrar para conquistar a terra com 18, com 20, com 30, 40, ele queria também com 80 anos já perto de morrer, ou se fosse morrer muito depois, e mesmo assim ele queria entrar para conquistar a terra. Ele não temia o gigante, não temia o carro de ferro, a tecnologia do povo da época. Para ele, o que é importante era ele estar com Deus.
E a lição ela vai nos dizer basicamente isso, para a gente não ficar como as tribos de Manassés e Efraim, que colocaram poréns. Esses poréns dele, lembrando aqui uma coisa que eu esqueci de citar, a gente repara nesses poréns que eles colocaram. Me deu a terra, não gostei da terra que recebi. Me deu a terra, tá mandando eu crescer, mas tem gigantes. É semelhante ao que Caim fez lá, né, com seu irmão Abel. Ele não precisava matar Abel, era só oferecer o sacrifício bom a Deus, mas ele preferiu fazer o erro, preferiu se queixar, murmurar, ao invés de fazer o bem, porque era mais fácil na cabeça dele fazer o errado do que se colocar no prumo, ou seja, o coração mau. Da mesma forma, as pessoas que murmuraram da herança que recebiam de Deus era pelo coração mau. Por quê? Era só crer em Deus que eles teriam mais terra. Mas eles preferiram murmurar, dizer que receberam uma terra ruim, dizer que receberam uma terra que tinha gigante, que tinha isso, que tinha aquilo, e que não foi uma terra boa, ao invés de crescer e querer se multiplicar como Caleb fez. Então, que a gente venha a ser mais como Caleb e menos como os murmuradores. Que a gente venha a receber as coisas de Deus e não murmurar. Deus, por que eu estou nessa igreja pequena? Por que eu estou nessa igreja, sei lá, que eu acho que alguma coisa está errada? Por que eu estou nesse emprego que eu acho que não é grande para mim? Do mesmo jeito que Josué falou, que fica a palavra para você. Se você quer uma coisa maior, procure crescer, procure se especializar, procure fazer por onde você está no lugar maior. Mas não venha criticar a herança, aquilo que Deus está te dando. Se você quer algo maior, não venha jogar o que Deus está te dando fora. Venha fazer por onde aquilo ali se multiplicar, crescer. E da mesma forma que Caleb, venha ter a fé em Deus alicerçada. Seja você jovem, seja você adulto, seja você idoso, venha ter a mesma fé em Deus. Não deixe sua fé se esmurecer. Ok? É basicamente isso a lição hoje. Se tiver pergunta aí, eu acho que não tem. O assistente não falou aqui que não tem. Então nós vamos terminar assim. Vou ler aqui a conclusão para a gente terminar lendo o final da revista. Fim da distribuição da terra há um misto de alegria e frustração, conquista e negligência. Josué concluiu sua trajetória ministerial como um homem feliz, não plenamente realizado, pois ainda havia muita terra a conquistar, mas completamente satisfeito em ter sido instrumento do Senhor na terra. Na vida, nem tudo ocorre como se planeja, mas é certo que Deus nunca perde o controle dos fatos da história. Ok? Na semana que vem, outra pessoa estará aqui, salvo engano, é a Kézia, lendo essa lição 12 aqui. Ok? Perfeito, e acabamos, é isso. Tchau para quem fica, amém. Tem que orar. Então vamos fazer uma última oração. Senhor Deus, Criador de tudo e de todas as coisas, nós te agradecemos a oportunidade de estar aqui nesta noite e aprender de Ti, Senhor, a Tua palavra. Deus, que a palavra que foi dita aqui nessa noite não venha só ficar nos nossos ouvidos, que a gente não venha esquecer, mas que venha entrar no nosso coração e nós venhamos nos tornar praticantes dela, Senhor. Deus, guarda-nos nessa segunda-feira, Senhor. Dá a todos nós uma semana abençoada. Dá a nós, Senhor, a vontade que Caleb teve de conquistar, Senhor. Não deixa a nossa fé enfraquecer e esmorecer, Senhor. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém.